Olá, meu nome é Patrick, eu sou graduando de Educação Física bacharelado na Universidade Federal do Espírito Santo, sou bolsista PET, uma iniciativa do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eu venho hoje trazer uma apresentação sobre a elaboração de pôsteres com apoio a apresentações acadêmicas orais, que faz parte do nosso projeto de escrita acadêmica do PET CEP UFES. Sobre a importância de eventos científicos na formação acadêmica. A gente traz como um primeiro ponto a possibilidade de interação, uma vez que você vai se encontrar em um ambiente em que vários outros graduandos também levarão as atividades parciais ou totais em elaboração de pôsteres e as suas apresentações. Com relação a questões comuns e caminhos prováveis, uma vez que você participa desses eventos acadêmicos, você tem, a partir dessa interação, o encontro com diversas outras pesquisas que estão no mesmo âmbito da sua ou próximas com relação ao campo de pesquisa. A gente tem, então, a partir disso, vários compartilhamentos metodológicos, uma vez que você optou por um caminho de pesquisa, um caminho de processamento desses dados, e você tem esse encontro com colegas que estão desenvolvendo isso de outra forma. Isso enriquece tanto o seu trabalho quanto dos outros colegas. E aí a gente tem, então, essa via de comunicação científica para além da escrita. Muitas vezes a escrita e essas apresentações, a partir apenas de periódicos, se tornam um pouco fria, a partir do momento que você não tem um contato direto com o autor ou direto com o pesquisador. Então, nessas apresentações, que muitas vezes são simultâneas, você vai ter a oportunidade de dialogar diretamente com esses colegas. Aqui eu tenho os eventos científicos na formação acadêmica, especificamente os pôsteres acadêmicos. Eu trago uma citação, então, de Carme Prado, onde diz: a sessão de painéis possibilita que os visitantes circulem por entre os pôsteres e optem por ler o conteúdo daqueles que mais lhes interessam, podendo interagir com o expositor através de pedidos de esclarecimentos, questionamentos, sugestões e etc. Uma vez que o pôster, por mais dinâmico que seja, ainda é de uma escrita limitada, no sentido de caracteres, você consegue conversar diretamente com esse autor para descobrir mais questões relacionadas aos caminhos que levaram àquela pesquisa e a resultados mais totais, além daqueles apresentados no próprio pôster. Então, sobre a importância dos pôsteres acadêmicos. Esses pôsteres são ferramentas visuais utilizadas para comunicar pesquisas de forma concisa e eficaz em eventos científicos. Mais uma vez, como eu abordei, nós temos várias formas de comunicação científica. E quando a gente pensa numa comunicação visual, nós temos esse aporte visual do pôster e a gente tem a fala direta do autor ao lado desse pôster. Então, para além de um artigo que você estaria lendo ou de uma apresentação específica em uma roda de conversa ou qualquer outro meio de comunicação científica, a gente tem essa apresentação simultânea. Mais uma vez, de acordo com Carme Prado, essa é uma vantagem do pôster sobre a exposição oral, que é o seu aspecto dialógico, permitindo a interação mais direta e personalizada com o público. Sobre as chamadas para eventos, os temas e formatos. Uma questão que a gente sempre tem que se atentar é com relação ao tema. Muitos artigos, muitos resumos e os pôsteres que eu acompanho são rejeitados por esses eventos, muitas vezes por fuga ao tema. Então, é uma coisa que a gente sempre vai avaliar, é a leitura do edital, antes de submeter qualquer artigo, antes de submeter, nesse caso, qualquer pôster. Então, eu tenho aqui, um exemplo. O seu pôster pode apresentar um artigo científico ou um resumo expandido parcial sobre essa pesquisa. Então, antes do pôster, que é o apoio visual, nós temos esse resumo. Muitas vezes é bem comum que esses eventos peçam um resumo inicial sobre o que vai ser apresentado nesse pôster. E aí sim a gente aborda nesse edital quais são as regras específicas para a elaboração do pôster. Aqui eu tenho mais uma citação, e é importante a gente sempre lembrar, a divulgação começa com a chamada dos trabalhos, através de diversos meios de comunicação, e consiste em convites aos pesquisadores para submeterem seus trabalhos na descrição dos temas a serem abordados, bem como nas instruções para a apresentação do texto. Então, muito antes da gente produzir qualquer texto para ser submetido, e logo após esse pôster, é muito importante estar atento às regras do próprio edital e dessa chamada. Com relação às normas da ABNT e normas específicas.
As normas ABNT, elas são um norte para outros materiais acadêmicos. Então, você não vai ter um direcionamento tão fechado com relação às normas ABNT. Ela dá alguns caminhos, e esses caminhos são seguidos em modos de padronização pelas universidades e pelos eventos específicos. Então, a maioria das universidades ela tem um manual de regras acadêmicas e um manual de escrita acadêmica próprio, que são eles elaborados respeitando as normas da ABNT. Muito além das normas da ABNT, nós temos que estar sempre atentos a essas normas específicas de cada instituição e de cada evento. Com relação às normas da ABNT, a NBR 15437, que é a que regulamenta essas normas específicas do pôster. O que são elementos obrigatórios e que são, teoricamente, elementos secundários, que podem ser obrigatórios de acordo com cada evento. Nós temos o título, que vai ser sempre um elemento obrigatório, e esse título deve constar na parte superior do pôster. Temos subtítulo, que é um elemento opcional, desde que não seja um subtítulo da sua própria pesquisa. Então, se você tem um artigo que tem título e subtítulo, esse título e subtítulo serão obrigatórios também no seu pôster, senão você estaria apresentando um título parcial. Eu tenho um autor, que é sempre um elemento obrigatório, e os nomes dos autores devem aparecer logo abaixo do título. Em trabalhos acadêmicos, podem ser mencionados os nomes também dos orientadores. Isso também vai de acordo com a norma da instituição ou do evento específico. Temos as informações complementares, que são elementos opcionais, e dentro disso a gente entra, por exemplo, a alguns recursos visuais, muitas vezes voltado ao programa do qual você participa, que é um elemento obrigatório sempre mencionar o financiamento dessa pesquisa e dessa apresentação. Nós temos o resumo, que apesar da ABNT apresentar como opcional, muitos eventos apresentam como obrigatório. Por isso eu chamo a atenção para não se ater apenas à ABNT. Na ABNT, por exemplo, ele me diz que ele tem até 100 palavras, mas isso pode ser variável, mais uma vez, com relação ao evento. Nós temos o conteúdo, que é um elemento obrigatório, e ele pode ser subdividido. Então, alguns eventos eles apresentam o modelo específico já no edital, e em alguns momentos ele pode aparecer como um arquivo editável, que você vai respeitar. Exemplo, eu tenho ali desenvolvimento em alguns momentos ali, em alguns artigos, e possivelmente no pôster, eu tenho as discussões e essa subdivisão pode vir de evento para evento. Eu tenho as citações, que é até um fato curioso, que nas normas da ABNT apresenta como um elemento opcional, mas nunca vai ser opcional na apresentação de um congresso ou qualquer outro evento. Vamos lá, então nós temos como elementos obrigatórios, mais uma vez, título, autores, conteúdo, metodologia e referências. Esses seriam os elementos obrigatórios, independente de qualquer chamada. Eu tenho a formatação, ela é algo também variável. Aqui a gente vai trazer de 90 centímetros até 1,20 m de comprimento, e eu tenho de 60 centímetros até 90 de largura. Isso também pode variar de evento para evento. Então, a variação vai ser uma coisa mais constante aqui na nossa observação com relação à apresentação desses pôsteres do que a própria norma. Então, tão importante como entender a norma é entender como que ela pode variar de chamada para cada evento. Eu tenho a fonte, aqui a gente quase sempre vai usar a Times New Roman ou Arial, e ela vai variar ali entre 24 e 48 pontos. Isso também vai variar de acordo com o tamanho do pôster. É sempre interessante quando o evento ele traz esse arquivo editável para a gente, tanto com relação à padronização de cores, tamanho de fonte, e também para você conseguir se nortear do quanto você pode colocar de resumo da sua pesquisa naquele pôster, e o quão conciso ele deve ser para que você tenha a melhor apresentação possível. É muito importante se atentar com relação às margens, que são mínimas de 3 centímetros em todos os lados, relação às cores, principalmente com relação à visibilidade. E aí a gente tem, mais uma vez, a observação. Todo pôster acadêmico ele deve proporcionar uma visualização nítida, de até 1 metro de distância. Então, quando você estiver nesses eventos, muitas vezes em apresentações simultâneas, eles são expostos em biombos, e cada biombo tem que ter uma distância mínima e uma distância máxima para esse leitor não ter que se aproximar tanto
mas também conseguir visualizar a determinada distância, no caso aqui com a sugestão de 1 metro. Então eu tenho aqui, mais uma vez, a maioria dos grandes eventos disponibiliza um modelo de pôster a ser seguido, podendo ser um arquivo editável para garantir a padronização visual. Então vamos lá. A gente passa agora para as relações específicas da criação do pôster. Aqui a gente vai trazer tanto algumas normas quanto algumas sugestões. Então, com relação ao desenvolvimento inicial desse pôster, vamos trazer as sugestões. O primeiro passo, com certeza, como todo artigo, como toda produção científica, a gente tem a fase de planejamento. Então, a primeira coisa que você deve definir é o conteúdo a ser incluído. A segunda coisa, escolher a estrutura visual. Uma vez que a gente não tem esse modelo específico, a gente tem que definir a estrutura visual de acordo com os seus elementos. Se você vai apresentar uma tabela, se você vai apresentar um gráfico, se você vai apresentar imagens. Isso é muito importante para dar fluidez ao seu trabalho. No segundo passo, a gente tem a organização. A gente vai distribuir esses conteúdos em seções bem definidas, e aí a gente retorna lá na questão da divisão desse texto. Se eu vou ter uma discussão, se eu vou ter considerações finais, como eu vou dividir cada subtópico e o que vai vir a ser apresentado em cada subtópico. Ali eu priorizo sempre clareza e lógica na organização das informações. No passo 3 eu tenho o design, que é escolher um layout equilibrado e usar gráficos e imagens que complementem esse texto. Muito importante é evitar a poluição visual. Então, os elementos de recurso visual eles devem ser apresentados se eles tiverem estrita relação com o conteúdo apresentado em texto, tanto para não ficar desconexo, quanto para você não perder espaço no seu pôster. Eu tenho aqui mais uma citação de Mendes e Lopes, e eles trazem que o uso estratégico de elementos visuais pode aumentar significativamente a retenção de informações pelo público. É importante que, enquanto você apresente, o público consiga acompanhar no próprio pôster o que está sendo apresentado. Muitas vezes você vai se deparar com um leitor que ele vai se ater mais ao pôster do que à apresentação. Ou você pode se deparar com um que é mais ouvinte do que leitor. Então, o seu pôster tem que estar totalmente integrado à sua fala. Aqui nós trazemos algumas ferramentas para a criação de pôster. E a gente tem os softwares recomendados, que são os mais comuns, os que têm muitas vezes licença gratuita e de mais fácil utilização. Nós temos o mais famoso de todos, que é o Microsoft PowerPoint, que já vem no próprio Windows. Nós temos o Canva, que é muito famoso para produção tanto textual como audiovisual, seja em vídeo, textos, imagens e até apresentações como essa que eu estou aqui com vocês nesse momento. E a gente tem o Adobe. Com relação a vantagens e desvantagens de cada programa. No PowerPoint, nós temos um fácil uso, mas limitado em recursos gráficos avançados. Por ser um programa líder de mercado durante muito tempo e por ser nativo de um sistema operacional computacional, ele vem com esses recursos mais limitados e focados em algo um pouco mais estático, nas apresentações comuns que a gente vê com relação a slides. No Canva, nós temos um programa bem intuitivo, com opções limitadas na versão gratuita, porém, ainda assim, com bastante material gratuito. É importante se atentar ao Canva para você, por mais que utilize o modelo, faça algumas modificações, mesmo que simples, para você não se deparar com material muito próximo ao que você também produziu. Ali no Adobe nós temos um recurso completo, mas que exige conhecimento prévio. Então é importante sempre destacar que o melhor recurso é aquele que você mais domina. Por mais que você tenha um programa com infinitos recursos, se você não consegue dominar essas ferramentas, você vai ter uma apresentação bem limitada com relação à sua própria produção nesse conteúdo. Muito bem, nós temos aqui alguns erros comuns e como nós podemos evitá-los. Erros comuns em uma produção de pôster e também na sua apresentação. Nós temos aqui, em primeiro lugar, o excesso de textos. Em segundo, o uso inadequado de cores e fontes. E o terceiro, imagens de baixa qualidade. Com relação ao excesso de textos, é importante a gente equilibrar com cada tópico o que vai ser apresentado. Se eu tenho bastante apresentação do contexto geral desse pôster no meu resumo, eu não preciso inserir novas informações sobre ele
ou repetições de frases e palavras ao longo dos outros tópicos. Com relação ao uso inadequado de cores e fontes, é muito comum você ver fontes que não estão em negrito onde deveria, ou estão em negrito onde não deveria. E muitas vezes também a falta de relação da cor de fundo com a letra apresentada. Às vezes temos uma cor de fundo muito forte e uma letra com a tonalidade muito mais clara, o que não gera um contraste muito agradável para a leitura. As imagens de baixa qualidade, é sempre importante buscar de fontes primárias. Então, aquelas imagens que a gente busca, por exemplo, no Google Imagens, quando você não entra no site, você retira diretamente na primeira página que aparece, essa imagem pode vir em baixa qualidade ou em baixo recorte, quando você poderia entrar nesse site e pegar ela direto da fonte. Então, eu tenho aqui como evitar esses erros, que é revisar e editar sempre esse conteúdo, buscando concisão, que é o quê? Ser entendido com o menor número de explicação possível. Eu posso também pesquisar e testar combinações de fontes e cores legíveis. Então, eu posso fazer várias versões, assim, e é uma coisa bem simples de se fazer. Eu produzo o banner, eu tenho ele pronto, e esse pôster eu posso fazer várias versões em várias cores e testar essa apresentação. Posso até mesmo fazer a impressão dele em uma folha A4 comum, só para exibição e comparação. E eu tenho também a utilização de imagens de alta resolução, que, como eu disse, uma forma de conseguir isso é buscar direto na fonte. Eu tenho aqui alguns exemplos de pôster que são apresentados em eventos de área. Então, aqui com uma dica, parta sempre de elementos essenciais para só depois adicionar conteúdos que julgue serem interessantes para enriquecer o seu trabalho. Evite elementos isolados que não se conectem aos elementos principais. Com relação a essa dica, a gente retorna lá nas questões iniciais. O que é obrigatório no seu banner? Quando a gente monta um banner, a gente monta esse pôster, a primeira coisa que vai ser são os elementos obrigatórios. E eu primeiro monto. Da mesma forma como a gente faz um projeto de pesquisa e eu elenco todos aqueles tópicos, eu também faço isso no meu pôster. Eu coloco tudo aquilo que é obrigatório para depois encaixar os elementos adicionais. Nesse aqui, em branco, eu tenho, por exemplo, ali, o nome da instituição e a sigla, o nome da segunda instituição, a sigla, o título em maiúsculos, autores. Esses são elementos essenciais. Eu tenho a minha introdução, objetivo, discussão, resultados. Também elementos essenciais. E quando eu consigo definir quadro a quadro, mesmo que esses quadros não fossem ficar desenhados em linha, eu consigo delimitar o espaço de cada um e onde eu vou inserir, por exemplo, aqui, como no exemplo, tabelas e gráficos. Logo ali acima, nos cantos superiores, esquerdo e direito, eu também tenho espaços para sigla, tanto da minha instituição, no caso da minha seria a UFES, e do meu programa, no caso o PET. E eu inseriria que é quem financia os meus estudos e a minha bolsa com relação a essa pesquisa. Eu tenho aqui já um segundo exemplo, que é um banner preenchido do nosso programa, que é o PET. Reparem como ele traz alguns elementos visuais, que são para a gente poder reter a atenção e já dão a cara do assunto que vai ser discutido. Esse foi um trabalho desenvolvido com relação ao treinamento funcional. Eu tenho várias imagens em treinamento funcional, eu tenho 2 fotos que eu consigo garantir a alta resolução, porque foram tiradas pelo pesquisador, e elas demonstram como foram as sessões de treinamento que foram utilizadas para o desenvolvimento dessa pesquisa. Eu tenho aqui o Querobel como uma quebra de colunas, e ele é um elemento clássico desse treinamento funcional. Então, todos esses elementos nos dão a cara dessa pesquisa, algo que nos ajuda a se conectar com quem está assistindo a nossa apresentação. Muito bom. Eu tenho aqui também os tipos de layout de pôster científico. E aqui eu tenho vários tipos de simetria. Lembrando sempre que isso será utilizado em casos em que eu não tenho um modelo específico e determinante de cada programa. Nesse caso, em que eu tenho essa liberdade de produção textual e produção audiovisual, eu tenho aqui exemplos de uma simetria diagonal, quando eu tenho esses elementos visuais em 2 linhas, tenho as imagens em uma linha e o texto em outra, então eu tenho um recorte diagonal. Tem uma simetria horizontal e vertical, onde eu estabeleço 2 linhas de raciocínio, tanto para texto quanto imagem,
e eu tenho um exemplo assimétrico, em que ele é muito bom para você quebrar algumas redundâncias. Por exemplo, quando eu tenho duas tabelas seguidas que podem gerar alguma confusão ou algum excesso de numeração, e eu também posso colocar algumas imagens que podem dar a ideia de passagem de tempo de acordo com a pesquisa, por exemplo. Eu tenho aqui também algumas orientações com relação à apresentação oral desses posters. Então, a gente traz 3 pontos essenciais. Principal, como sempre, esteja preparado. Segundo ponto, com relação à sua apresentação, será sempre a base, e seja breve e conciso. Esteja preparado sobre as questões centrais do seu trabalho, estude com base na situação-problema e os caminhos metodológicos escolhidos para análise e produção das discussões. Se atenha sempre ao problema, como foi investigado esse problema e quais são os possíveis caminhos. Sobre a sua apresentação, ela será a base, então se atenha sempre aos elementos visuais que você apresenta. Então, se eu estou fazendo uma apresentação sobre esse pôster, apenas o pôster tem que ser a base. Ela tem que casar com o dinamismo e a concisão dessas imagens. Minha apresentação tem que ser breve, direta, concisa e que se atenha ao conteúdo apresentado. Mais uma vez, finalizando, seja breve e conciso, abrindo espaço para o diálogo a partir dos questionamentos do espectador. Muitas vezes a gente quer apresentar de uma forma direta e totalmente retilínea tudo aquilo que a gente desenvolveu. Mas cabe espaço para um diálogo com o espectador que vai te trazer muito mais retenção da atenção do que apresentar todos os dados de uma só vez. Eu tenho aqui mais uma citação, também de Carme Prado, que diz que, ao contrário da comunicação oral, que usa elementos como recursos acessórios, o painel é uma modalidade visual que se suplementa com o diálogo, então se atenha sempre ao diálogo. Com relação a algumas conclusões e recomendações. Resumos dos pontos-chave. Mais uma vez, se atenha sempre ao projeto e à pesquisa que foi desenvolvida para depois vir o pôster. O pôster é um reflexo daquilo que foi desenvolvido na sua pesquisa. A importância dessa formatação correta, sempre de acordo com as normas da ABNT, em segundo lugar do evento, e em terceiro da concisão e clareza das informações. Planejamento e organizações são fundamentais. A revisão final antes da apresentação é sugerível que seja feita por mais de uma pessoa. Então, você tem vários colegas nessa pesquisa e você tem o seu orientador. Conte com eles para uma revisão final e evitar essas falhas. Pratique a criação de pôster para dominar essas ferramentas e consulte as guias e referências das normas da ABNT regularmente, porque elas estão sempre em mudança. Muito bem, eu tenho aqui um lembrete final. A ABNT, ela normaliza apenas aspectos centrais e essenciais para a estruturação das produções acadêmicas, sendo indispensável o estudo e conhecimento sobre as normas do órgão a qual será submetido o trabalho, algo que a gente abordou durante todo esse diálogo. As instituições de ensino, revistas e congressos quase sempre possuem regras próprias e modelos determinados para cada publicação ou evento. Não deixe de ler as orientações dos editais. Isso é importantíssimo, mais uma vez. Trabalhos são constantemente rejeitados por fuga ao tema e fuga das normas. Muitas vezes você desenvolveu uma pesquisa durante todo um tempo, você submeteu um trabalho em tese bem feito, mas que não se adequa ao que é pedido e às normas específicas. E você pode se frustrar na finalização dessa apresentação, simplesmente porque não foi aceito um trabalho que demandou muito tempo. Então, não é o momento de você perder a calma e perder a atenção na finalização do seu trabalho. Aqui eu trago as referências do que foi apresentado e eu agradeço e bons estudos. Mais uma vez, eu sou Patrick, sou bolsista do PET Educação Física, CEF de UFS.